O pessoal está chegando. Já estamos no ar, então? Sim, já estamos no ar. Preciso, Não no ar, nós estamos sentados já. Estamos sentados. preciso retocar a maquiagem ou tá bom Não assim? precisa. Agora nós nos demos conta que a gente está com as cores parecidas, não iguais. Boa noite, Bandinha. Tudo bem? Te cuida aí em Porto. Gina, querida, como está Tramandaí? Povo chegando. Agora, o momento da evangelização da família tem uniforme. Nós estamos com as roupas com a mesma cor. Tá bom? Gostou, Tomás? Que bom. Seja bem-vindo, Tomás. Muito bem. Sinal que a gente está bem na foto, né, Rocco? Vamos começar, vovó? Vamos começar, então. Vamos lá. Vamos trabalhar, né? A gente está aqui para trabalhar. Jesus está nos pagando. Isso mesmo. Bom, vamos começar, então, dando as boas-vindas a vocês. Lembrando que nós continuamos trabalhando, continuamos fazendo os nossos estudos, as palestras, todas as atividades de estudo do estudo aprofundado da doutrina, do ESG, né? Nós continuamos tudo por live, né? Tudo pelo Facebook, agora com página, né? Então, compartilhem, curtam, para que mais pessoas possam nos assistir e poder levar um pouco de conforto, né, para esse momento em que as pessoas estão tão tristes, tão preocupadas. A nossa casa continua também com os atendimentos de atendimento fraterno, o atendimento da promoção social espírita, continua com as preces e radiações. O que mais? Está faltando um. Fraterno. Faltando um. Atendimento fraterno, tu já falaste? Atendimento fraterno, prece e radiações, o ápice. O ESG? Não é. Bom, você sabe que daqui um pouquinho surge. Vamos começar? A gente tem por hábito sempre fazer uma prece. Então, vocês que estão conosco neste momento, eu convido a que possamos nos esquecer das nossas dificuldades por alguns instantes, possamos fechar os nossos olhos suavemente, ouvir o nosso batimento cardíaco, e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos queridos amigos do grupo Espírita Esperança, do Núcleo Ivan de Albuquerque, que possamos agradecer a Deus por esses doces momentos que vamos vivenciar durante 30, 40 minutos, na certeza de que Jesus está conosco, e rogando ao Pai que as mensagens que serão nos passadas possam nos servir de luz e possamos adotá-las plenamente no nosso dia a dia, na certeza de que essa é a essência de comportamento, vai nos trazer paz, harmonia e felicidade. Não só para nós, mas também para todos aqueles que estão conosco nesse processo de vida, nessa existência. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e rogamos que fique conosco na certeza de que sozinhos nada somos. Obrigado, Pai, que sempre seja feita a tua vontade e não a nossa. Bom, nós podemos começar, mas aquele velho e tradicional convite. Simão Pedro está nos esperando na sua casa, né? E nós podemos nos transportar por meio do nosso pensamento. Então, que a gente faça o pensamento de transporte para a cidade de Cafarnaum, não é? Lá onde Simão Pedro tem a casa, aonde todas as noites, ao final de cada dia de trabalho, Jesus se reúne com os seus apóstolos, os seus afetos, e dentro da pedagogia do mestre, ele sempre nos ensina alguma coisa. Hoje, ele vai nos falar sobre
o mensageiro do amor. E a Beth, então, vai nos trazer o que Jesus nos reserva para a noite de hoje. Bom, você sabe que essas reuniões na casa de Pedro, que aconteciam, sempre tinha um burburinho, né? Uma dúvida, a conversa sempre se delineava para saber as coisas daquele momento que o pessoal estava passando. Questionamentos, não? O que aconteceu? Eles estavam ali conversando sobre qual sábio tinha maior influência na Terra, no nosso mundo. Qual o sábio que tinha maior influência? Então, eles estavam ali dizendo, fulano, ciclano. Aí Jesus deixou eles falarem um pouquinho, né? Como é de praxe, Jesus sabe, né? Ele sabe tudo. Vou deixar eles conversarem um pouquinho, aí eu vou ensiná-los, contar minha história. Então, Jesus tomou a palavra com aquela serenidade dele e começou a contar uma história. Ele disse o seguinte, que há muitos anos, o mundo estava com uma crise de ignorância e perversidade muito grande. E ele queria trazer às pessoas, ao povo, uma mensagem de vida eterna, para que eles aprendessem. Então, ele disse o seguinte, eu vou mandar um mensageiro lá para a Terra. E ele disse assim, vou mandar um mensageiro da ciência. Então, ele deu essa incumbência a essa pessoa. E quando ele chegou aqui, na Terra, ele se tornou um professor. E ele estudou muito, e ele, assim, era um apaixonado pelas letras. Só que esse conhecimento que ele teve, assim, subiu, sabe? Sabe quando eu sou o melhor, e aí ele se viu, assim, que ele tinha tanta inteligência, ele era tão maravilhoso que ele se sentia constrangido, até enojado, de ficar perto dessa plebe rude que tinha lá, né? Ele não queria saber. Então, como ele se achava com muita luz para aquela gente dali. Ele só falava para um seleto grupo. Ele não falava para aquele pessoal que ele precisava falar. Eram só aqueles que viviam no mesmo nível e que tinham o mesmo conhecimento para mais. Bom, aí esse senhor olhou lá de cima e disse, não, vou ter que mandar outro. Aí ele, vou mandar mais um portador de ciência para lá. Só que, com o tempo, quando essa pessoa chegou, se tornou um médico. E ele, né, se tornou um médico, mas ele resolveu que ele só ia fazer a sua clínica para aquelas pessoas que lhe davam grandes recompensas. Então, imagine hoje em dia, né? Pois é, as grandes recompensas. E aquela plebe era muito mesquinha, né? Para dar atenção. Então, também não adiantou nada. Aí o Todo-Poderoso, de novo, disse assim, eu vou mandar outro emissário da ciência. Já tinha mandado 2 emissários da ciência, mandou mais um. E aí, quando chegou esse emissário, ele ficou muito apaixonado pelas atividades de viris, assim, de força, e se tornou um guerreiro. Mas não aquele guerreiro da paz, ele se tornou um guerreiro onde ele passava, ele deixava sangue e deixava dor. Então... Ele se afastou dos humildes também, não é? Sim. E aí, então, o nosso triste Senhor, né? Nosso Senhor Supremo, ele disse, eu vou mandar um outro emissário, um outro missionário da ciência. E aí ele mandou uma outra pessoa que, quando chegou aqui, ele se tornou um artista. Um grande artista. Só que ele, o que ele fez? Ele só se mostrava nos salões ricos.
onde tinha aquela cantoria toda que ele fazia, todas aquelas atividades, enchia o prazer daqueles homens, né, que se sentiam seduzidos por toda aquela atividade que ele fazia. E como ele achava que aquela população não tinha sensibilidade nenhuma para as artes, ele nem chegava perto. O pai, né, olhou de novo, ficou olhando e disse assim, bom, eu vou mandar um outro. Mas eu vou mandar agora, dessa vez, um mensageiro de amor. Eu já mandei mensageiros da ciência, não adiantou nada. Eu vou mandar um mensageiro de amor. Aí ele mandou um homem, uma pessoa, que ele já tinha aquele amor, né, plantado nele. Quando ele chegou, ele viu todo aquele quadro da Terra, inclusive aqueles mensageiros também que tinham passado por aqui. E se comoveu, tanto com as desventuras desses emissários, que não conseguiram realizar os seus propósitos, como também vendo aquele povo todo ignorante, perverso, se degladiando. Então, mas ele veio decidido a trabalhar em nome de Deus. E o que ele fez? Ele começou a mostrar a essas pessoas como realmente eles deveriam se relacionarem, agirem. Então, ele tinha que demonstrar isso. E começou a trabalhar com essas ferramentas. Se alguém, porque como era um povo muito rude, se alguém lhe ofendia, ele não revidava. Ele tratava de uma certa forma, mostrar que aquela pessoa estava enganada, mas nunca com força, nunca com agressão. E ele tinha um cuidado, ele era muito aplicado nisso. E se ele tivesse que repetir 1000 vezes o esforço para se poder conter, ele fazia, porque ele sabia que além de estar se rebaixando para aquela pessoa, ele estava, na verdade, fazendo a sua reforma íntima. Muitas vezes ele foi perseguido e humilhado, mas ele tinha a compreensão de deixar que aquela pessoa sempre ficasse na evidência. Ele nunca ficava na evidência. Ele deixava que aquela pessoa ficasse na evidência e que, com o tempo, se desse conta que ele estava equivocado. Então, ele tinha um amor sem reservas pelos seus irmãos. E quando ele tinha muita dificuldade, quando ele via que ele ia baquear, ele orava. Orava e pedia o apoio dos seus irmãos espirituais, da luz, do Pai. E também ele conseguiu, através disso e através dessa introspecção, ele conseguiu acender, né, uma luz de fé renovadora nos corações daquelas pessoas que ele conviveu. Então, ele conseguiu, em determinado tempo, respeitando o tempo de cada um, ele conseguiu realizar a missão a que ele tinha destinado. Essa é a história, cujo epílogo nós vamos dar depois das nossas reflexões. Tu não estás vendo, mas o nosso pessoal que está assistindo está te aplaudindo pela história que tu contaste. Ele é querido, viu? Vamos fazer um resumo dessa história. A Betinha começou dizendo o seguinte, que os apóstolos estavam reunidos, estavam conversando a respeito do quê? Da preponderância dos sábios na terra. E aí Jesus começou a contar uma história e disse que predominava naquele momento a ignorância e a perversidade. Jesus falou isso há mais de 2000 anos. E é um assunto atual, é o que nós estamos vivenciando. Ignorância e perversidade. Ignorância no sentido de desconhecer as coisas. Lembro de uma máxima de Jesus que diz, conhece a verdade e ela vos libertará. Então, a ignorância é o desconhecimento. E a perversidade, o que é, meus amigos? Hein? São condutas
má condutas, né? Condutas que vão contra a moralidade, os bons princípios que Jesus nos ensinou. E Deus, vendo tudo isso que acontecia, segundo a história que a Beth nos contou, ele mandou... Foi Jesus. Ah, sim, mas a dona Beth resumiu sabiamente. Ele mandou 4 cientistas para tentar mudar esse quadro geral, não é? Esses 4 cientistas, eles dominavam o quê? O conhecimento, né? Um era pedagogo, era professor, o outro era médico, né? O outro, alguém que dominava a força física, e por último, alguém que trabalhava junto à cultura, às artes. Todos eles de um enorme saber. Mas será que eles conseguiram mudar a realidade daquele momento? Não. Qual foi a razão? Eles não externaram o sentimento mais puro que todos nós trazemos. Todos, inclusive o ser mais ignóbil. Todos nós temos um amor, este sentimento puro no nosso coração. Uma das coisas que chama atenção é assim, ó, como que esse Senhor Supremo, que a gente supõe que seja o nosso Pai, né, ele encaminha esses irmãos para a Terra para fazer esse trabalho, se eles não tinham ainda essa possibilidade, né, de ter essa sensibilidade de auxiliá-los dentro até da área da ciência. E a gente tem que se lembrar de uma coisa, que todos nós viemos, nascemos simples e ignorantes com direito à perfeição, nós vamos chegar à perfeição. Então, na verdade, muitas vezes nós viemos com os nossos projetos, as nossas missões para fazer, o nosso pacotinho, né? E dentro daquela proposta dos nossos talentos, nós temos que fazer não só a nossa reforma íntima, mas também trabalhar com o amor, com o sentimento. Por último, o Todo-Poderoso, vendo que aqueles 4 senhores não tinham se desincumbido da melhor maneira possível a tarefa que ele havia delegado a eles, ele mandou quem? Um senhor. Podemos dizer que era um generalista. Generalista é aquele ser que ele conhece muito, não é? Ele conhece muitas coisas, mas tem um domínio muito pouco de todas essas coisas. Mas ele tinha o quê? Um coração muito grande. Então, aqueles pequenos conhecimentos que ele tinha de tudo, ele começou a aplicar junto àqueles irmãos, não é? No decorrer da história, a gente depreende o seguinte, que aqueles 4 senhores que detinham o conhecimento manifestaram o quê? Desprezo. Por quem? Por os mais necessitados. Jesus tem uma máxima no Evangelho que ele diz: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os necessitados, os carentes, não é? Então este Senhor trazia um pouco de conhecimento, mas trazia o quê? A essência do sentimento, que é amor. Lá no Evangelho, no capítulo 11, diz assim: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, no caso, o ser, não é? Possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Todos nós temos, meus queridos amigos que nos ouvem. O que nós temos que fazer é deixar brotar esse sentimento. E não olhar somente para nós, para dentro, nos envaidecer dos nossos conhecimentos, dos nossos talentos. Não, não. Jesus disse que a luz não deve ficar embaixo do alqueire. A luz, ou seja, ela não deve ficar embaixo da escada, ela deve iluminar. Então, todo conhecimento que nós temos tem que contemplar a todos nós, a todos os necessitados. O que mais que a história nos mostra? Nos mostra, além do desprezo, não é? Que nós temos que fazer o bem sem ver a quem, nos mostra a simplicidade desse último irmão que o pai mandou para nós. Simples. Ele não era arrogante, não é? Ele era simples. Ele queria fazer alguma coisa.
E fez, através da sua morosidade, da sua simplicidade. Como é que ele tratou aqueles irmãos que tinham dificuldade? Com empatia. E dentro dessa empatia, ele demonstrou o que é humildade. Ele não se achou mais do que ninguém, ele se achou um deles. E aí pôde, junto com aqueles irmãos, trabalhar este conhecimento e afastar a perversidade, trazendo a essência do amor. E quando ele se sentia perdido, Beth, lembra o que ele fazia? Ele se socorria do alto, ele pedia, Pai, socorro. Ele fazia preces. Aquele momento íntimo da criatura com o Criador. Bah, cara, tu me deu uma tarefa, mas está difícil. Eu não estou conseguindo sozinho. Me ajuda nesse momento de dificuldade. Nós passamos por momentos de dificuldade? Muitos, muitos. Será que por vezes nós somos capazes de solver sozinhos? Claro que não. E o que nós temos que fazer? Nos socorrer de Deus. Não é? Ele é Pai, Ele é amor, somos seus filhos. Então nos compete fazer preces. Socorro, Pai, ajuda-nos. Eu sempre gosto de trazer para um contexto, né? Agora, porque naquele tempo esse povo ele era ignorante e era muito agressivo, muito rebelde, e a violência física era muito comum. Hoje em dia nós temos violência, temos, mas hoje em dia já não é como era antes. Então, o que então nos cala fundo? É exatamente as agressões verbais, as agressões morais, né? Então, nisso que nós temos que estar agora vigilantes. Porque se a palavra veio para nos ofender, nós não temos que revidar, nós temos que trabalhar aquilo com o tempo, mostrando para aquela pessoa que fez a ofensa que um dia ela se dê conta do erro. Mas não ser contundente. Então, hoje, os procedimentos seriam diferentes, né? Mas com a mesma atitude que esse missionário do amor veio trazer naquela época para aquele povo. A Beth acabou de abordar as nossas relações interpessoais, que nem sempre são doces, não é? Como é que as nossas relações interpessoais devem ser regidas? É como se nós tivéssemos uma partitura, não é? E aplicássemos nas nossas relações interpessoais. O amor é a essência dessas relações interpessoais. O discípulo dos gentios, que era Saulo, e depois se transformou em Paulo, não é? Vocês lembram da história. Ele perseguia os cristãos até que Jesus apareceu para ele e uma luz muito forte o cegou. Enfim, a história vocês conhecem. Ele então passou a ser cristão. E ele defendia a ideia de que fora da caridade não existe outro caminho. E ele trazia a caridade como sinônimo de amor, que é o que nós estamos conversando hoje. E eu lembro de um momento em que nós estávamos lá em Porto Alegre, no nosso querido Vida Nova, num grupo de estudos. Eu e a Beth éramos os facilitadores, e nós estamos falando não desse amor, esse sentimento que todos nós temos, mas a essência das nossas relações, o amor puro, aquilo que Jesus nos ensinou. E a Betinha observou uma coisa, disse o seguinte: há profissionais que no desempenho das suas funções, certo? Eles fazem com o mais puro amor. E isso é caridade, mesmo recebendo a contraprestação que eram os honorários. Alguém do grupo contestou, disse, não, mas ele já é profissional, ele recebe. Sim, mas quando a gente põe este condimento nas nossas ações, isto é caridade. Você está fazendo aquilo com amor,
Você está transmitindo o seu conhecimento com amor. E isso repercute na pessoa que recebe a tua prestação de serviço. Então não importa se você é profissional, o que importa é que você faça com dedicação, com abnegação, com amor. Nós estamos vendo isso hoje, não é? Os nossos irmãos que são responsáveis pela área da saúde, incansáveis, dedicadíssimos, tentando fazer com que seja minimizado o sofrimento desses irmãos que são vítimas desse cruel vírus que nos assola. Vocês viram pelas mídias, quando eles tiram as máscaras, estão marcados, mas o fazem com muito amor. Tu queres falar ou posso contar uma outra historinha? Qual é a história que tu vai contar? Ah, uma outra historinha que o amor transforma as pessoas. Posso contar? Tu já disse, agora vai contar, né? Às vezes eu mando É que não um foi pouco. combinado, isso aí já está fora do script. Às vezes eu mando um pouco, mas é muito pouco, gente, quem manda é ela. Havia uma senhora que era responsável pela faxina e pelo cafezinho de uma coletividade, uma instituição qualquer. E ela foi, num determinado momento da vida, diagnosticada com câncer de mama. Segurada do SUS, procurou o atendimento, veio o diagnóstico, entrou um desespero. Ela esgotou todos os meios ortodoxos da ciência. Havia sido marcada para ela uma cirurgia que dataria 2 anos depois. Ela estava desesperada, não sabia o que ia fazer. E aí procurou religiosidade. Eu não vou dizer que ela foi a um centro espírita, porque vocês vão dizer, o Rocco está puxando a brasa, não é? Para a ciência religiosa que ele defende. Então, ela buscou a religiosidade. E lá nesta casa, onde ela encontrou a religiosidade, eles falaram muito e debateram e bateram e frisaram na tecla do amor. Da necessidade dessa transformação que todos nós devemos ter no nosso dia a dia. E o dia a dia dela, por vezes, era um tanto de revolta na sua essência comportamental. Que eu tenho que limpar, eu tenho que fazer cafezinho, essas pessoas não me valorizam, essas pessoas nem me olham. E ela aprendeu a essência do sentimento, o amor. E a partir daquele momento, ela começou a ter alegria naquilo que ela fazia. Ela começou a botar este condimento nas suas atividades profissionais, na higiene, que era da competência dela, nos ambientes de trabalho. E no cafezinho. Quando as pessoas se acercavam do minibar que tinha, ela o saudava com um sorriso, com alegria, e aquele cafezinho tinha muito mais do que aquele pó escuro. Tinha amor. E este amor que ela estava demonstrando proporcionou uma transformação tão grande nela, que o nosso querido irmão Bezerra de Menezes se compadeceu dessa história e pediu ao Pai permissão para que pudesse interceder. E o Pai, então, permitiu que Bezerra de Menezes intercedesse junto a esta irmã, e pela misericórdia do Pai e a atividade de Bezerra, esta senhora foi curada. E quando se avizinhava a data da cirurgia, os exames pré-cirúrgicos foram feitos. Qual foi a surpresa? Ela havia sido curada. Fruto da transformação, porque ela pôs na sua atividade o amor. E é isso que nós precisamos pôr no nosso dia a dia, queridos amigos. Não importa aonde que a gente esteja, em casa, importantíssimo. No trabalho, sim. Na rua, sim. Em qualquer lugar. A essência do comportamento é o amor. Pois então, aí Jesus, para completar, ele faz o fechamento. E aí ele diz o seguinte, que eu vou ler, para não perder nenhuma palavra de Jesus. Ele diz o seguinte: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. Cultura e santificação. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama
segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, a gente vem lembrar do Emmanuel, quando ele fala, né, que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Ou seja, ele coloca o sentimento antes da sabedoria. Porque, meus irmãos, a gente pode saber muita coisa, a gente pode ter conhecimento de muita coisa, mas se nós não tivermos esse sentimento no coração, vão ser palavras, palavras de sabedoria, mas que não vão calar fundo. Então, nós temos que, além do conhecimento, nós também temos que trabalhar a nossa amorosidade, o nosso sentimento de piedade, de fraternidade. Devemos ser consoladores. Só para a gente arrematar, vocês lembram o último emissário que o pai mandou para que pudesse mudar aquele momento de comportamento que era de ignorância e perversidade. E ele mandou alguém que trouxe um pouco de conhecimento, mas trouxe muito sentimento. E isso fez com que as pessoas que conviviam se transformassem. Eu quero me reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês sabem que o Espírito de verdade nada mais é do que Jesus, que veio até Kardec e o inspirou a escrever algumas coisas, não é? E há uma passagem num dos capítulos que eu confesso para vocês, eu não me lembro qual é, mas se vocês lerem o Evangelho, vocês vão constatar que eu não estou trazendo uma mentira. Lá pelas tantas, o Espírito de verdade, Jesus disse: amai-vos, eis o primeiro mandamento. E o segundo é instruí-vos. Então, gente, o primeiro é o amor. E depois, então, a gente vai procurar a instrução, o conhecimento. E juntando as duas asas, como disse a Beth, certamente nós estaremos na esteira de grandes realizações para nós e para aqueles irmãos que convivem conosco. Lembrando sempre que é imperioso. E quando é imperioso, nós não temos escolha, porque Deus assim o quer na nossa existência. Nesta encarnação, nós temos o dever de evoluir intelectual e moralmente. Moralmente e intelectualmente. E era isso. Gente, vamos nos despedir de Pedro, de Jesus, dos nossos amigos apóstolos que nos deixaram um grande legado, que nos trazem verdadeiras maravilhas para que a gente possa ler, ouvir, aprender e botar no nosso dia a dia. É hora da gente terminar a nossa visita à casa de Pedro, voltar para as nossas casinhas e conviver com os nossos afetos, não é? Será que a Betinha pode fazer a nossa prece de encerramento? Porque eu me emocionei. É difícil, né? Sairmos de perto desses momentos de energia que nos dão tanta coisa boa. Mas, enfim, temos que voltar aos nossos lares. Muito agradecidos por estarmos nessa convivência com essa espiritualidade que neste momento adentrou nos nossos lares e que nos deu toda a asepsia necessária, não só a física como a espiritual, para seguirmos adiante. Jesus acomoda as nossas emoções, envia-nos força, resignação, esperança, e como é de praxe eu te peço, assopra, Senhor, assopra. Assopra esse pó que paira sobre a terra. Eu sei que já está bem pouco, mas que as vibrações dos nossos pensamentos
possam te ajudar, fazendo uma elevação a cada dia, de esperança, de força, sabendo que se estamos passando por isso, é porque é necessário não só para nós, mas até para a parte física da Terra. Que a tua força possa também levar clareza aos nossos cientistas para que tragam a vacina, nos tragam o remédio. Cuide, Senhor, de todos aqueles que estão à frente dessa pandemia, os médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores de clínicas e hospitais que estão vinculados a esse trabalho. E que aqueles que ainda não se sintam responsáveis pelo próximo, que eles possam acordarem, que se cuidem. E se não querem se cuidar, que pelo menos pensem no próximo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E assim estamos encerrando esse doce encontro, pedindo luz e paz. Que assim seja. Beijo aos amigos de Porto Alegre, Gramado, Canela, Imbé, Tramandaí. Ixi, tem muita gente aí. Muito, Olha, Flavinha. nós nos sentimos muito felizes de recebê-los aqui, de vocês estarem conosco. Um grande beijo no coração, que Jesus esteja no leme do nosso barco. Obrigado. Uma boa semana. Tchau.